Olá, amigos do canal Estação Cristã, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Lucas Enan e desde já eu peço a sua colaboração para curtir esse vídeo, para comentar, para compartilhar, tá? Esse vídeo eu quero aqui estar comentando sobre uma frase que eu vi muito interessante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de escatologia e de Apocalipse, né? Sobre o livro de Apocalipse da Bíblia. E eu vi uma frase muito interessante do Russell Shedd, que diz assim sobre escatologia, a frase dele. A escatologia não foi escrita para responder à nossa curiosidade, mas a escatologia foi escrita para despertar a nossa responsabilidade. Olha que frase interessante, gente. Olha que frase que faz a gente pensar, né? Que faz a gente refletir. Veja que existem pessoas que têm curiosidade, mas não querem ter responsabilidade. E o que é a escatologia, ou escatologia, né, como alguns falam? Escatologia, na área teológica, ela é a matéria que trata sobre o assunto do fim dos tempos. Ela trata sobre as coisas futuras. E a escatologia a gente encontra por toda a Bíblia. Por exemplo, quando o próprio Deus disse para a serpente lá em Gênesis capítulo 3, né, que da semente da mulher nasceria um que pisaria sua cabeça. Aquilo ali é escatologia, porque se tratava de algo que aconteceria no futuro. Então veja que por toda a Bíblia a gente encontra a escatologia. E os livros do Antigo Testamento que mais tratam de escatologia, de coisas do fim, de coisas do futuro, por exemplo, são os livros dos profetas. Profeta Daniel, que é o mais escatológico de todos, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Zacarias e tantos outros, profeta Sofonias, tá? E tantos outros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos também escatologia nos escritos de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 25, também encontramos em Lucas capítulo 21, tá? Também encontramos em João algumas coisas escatológicas que são para o futuro. Por exemplo, João capítulo 14, quando Jesus disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus ainda não voltou e muito menos nos levou para ele mesmo, para a casa do pai. Então isso é escatologia, isso é para o futuro. Tá? Também encontramos nas cartas de Paulo, 1 Coríntios, tá? 1 e 2 Tessalonicenses. Então, escatologia está por toda parte na Bíblia. 1 Pedro, 2 Pedro, o próprio livro de Apocalipse, que é o livro profético do Novo Testamento, que mais tem teor apocalíptico, mais tem teor profético na Bíblia. Todos esses livros trazem escatologia no seu conteúdo. Tá? E escatologia é exatamente isso, que trata de coisas do fim. E tem pessoas que têm curiosidade de saber das coisas do fim, só que elas querem somente saber, elas não querem ter responsabilidade sobre isso. E quando nós olhamos para uma frase como essa do Russell Shedd, que a escatologia não foi escrita para responder à nossa curiosidade, mas para despertar nossa responsabilidade, nós começamos a fazer uma reflexão pessoal e uma reflexão coletiva. Quantas pessoas hoje estão preocupadas com as coisas que virão? Quantas pessoas hoje olham para a Bíblia, tá? Para a Bíblia Sagrada, e se preocupam com as coisas que nela estão escritas? Quantas pessoas hoje estão olhando para os acontecimentos atuais, para os sinais que têm acontecido e estão preocupadas com alguma coisa? As pessoas hoje, elas são curiosas demais, mas não querem ter responsabilidade quanto às coisas do fim. E quando nós olhamos para os escritos da Bíblia, perdão, que falam sobre as coisas do fim, nós vemos
que são coisas seríssimas e que precisa ser levado a sério nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. E como é que você está? Será que isso não desperta em nós um sentimento de responsabilidade? Apenas um sentimento de curiosidade? Como que vai ser? O que vai acontecer? Quando será? A escatologia não foi escrita para responder a nossa curiosidade, mas para despertar nossa responsabilidade. Como que está a sua vida? Você tem aguardado Jesus voltar? Você crê no que a Bíblia diz sobre o futuro? Sobre os juízos de Deus que virá? Sobre a condenação eterna? Sobre o inferno? Sobre o céu? Tudo isso precisa despertar em nós um sentimento de responsabilidade, a ponto de fazer nós tomarmos um posicionamento diante de Deus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Leia a Bíblia, medite nas coisas do fim. Lembre-se que tudo isso que nós conhecemos hoje vai ter um final. Mas a Bíblia vem apresentando no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, novos céus e nova terra. Tudo isso vai passar, mas o Senhor vai fazer novas todas as coisas. E isso precisa despertar em nós um sentimento de responsabilidade quanto às coisas do fim. Então essa é a frase do Russell Shedd que eu fiquei meditando e eu desejei compartilhar com vocês esse pensamento. Que Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever, me ajudar a chegar nos primeiros 100 inscritos nesse canal, curtir, comentar e que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe, mande para alguém, tá? Tenho certeza que Deus vai falar com alguém através desse vídeo. Deus abençoe e até a próxima.